Olá, bem-vindos a esta aula. Aqui nós iremos falar das retas, dos planos e de suas equações. Vamos começar com as retas. Vamos supor o seguinte problema, que nós estejamos procurando descrever analiticamente, ou seja, através de equações, a reta do espaço que passa pelo ponto P0 de coordenadas x0, y0, z0, e nós sabemos que uma reta fica perfeitamente determinada quando são especificados um ponto pelo qual nós queremos que ela passe e a direção que ela deve assumir. Dizer apenas que ela passa pelo ponto P0 não especifica que reta nós queremos, evidentemente. Por esse ponto, por exemplo, nós teríamos uma infinidade de retas do espaço. Vamos especificar, portanto, a direção que nós gostaríamos que esta reta assumisse. Gostaríamos, por exemplo, que ela assumisse a direção deste vetor ABC. Então, uma vez especificada a direção que ela deve assumir e um ponto pelo qual nós queremos que ela passe, ela fica perfeitamente determinada. Como, portanto, nós poderíamos descrever algebricamente esta reta? Vamos observar inicialmente que P0, esse ponto P0, ele também pode ser interpretado como o vetor posição deste ponto. Vamos agora tentar descrever um ponto P genérico desta reta, um ponto P de coordenada x, y, z, que varia ao longo desta reta. Como ele pode ser genericamente descrito aqui? Muito bem. Através deste vetor posição e do vetor v, que como todo vetor nós sabemos que podemos trasladar para qualquer ponto, nós podemos descrever este ponto P, ou dizendo de outra forma, o vetor posição P. Então nós vamos usar o vetor posição P0, o vetor v para descrevermos o vetor posição P. Veja que uma vez que a reta assume a direção do vetor v, ao transladarmos um representante do vetor v para este ponto, P0, evidentemente nós teremos um segmento orientado sobre esta reta. Uma soma vetorial resolve o nosso problema. Vejam, ao somarmos o vetor P0 com este vetor, aqui que é o múltiplo do vetor v, evidentemente, nós obteremos o vetor P. Então vamos interpretar isto em linguagem algébrica. O vetor P, portanto, ele será a soma do vetor P0 com este múltiplo do vetor v. Observe que para cada valor de t, nós teremos um ponto sobre esta reta, porque nós teríamos, partindo do P0, caminhando um múltiplo do vetor v. O P0 está nesta reta. Caminhando um múltiplo do vetor v para frente ou para trás, a partir desse P0, nós estaremos nesta reta. Porque a partir deste ponto P0 que está na reta, se tomarmos a direção que esta reta tem, evidentemente nós não iremos fugir da reta, nós só iremos obter pontos diferentes dela. Se t for um múltiplo positivo, nós estaremos andando, digamos aqui, para um sentido. E se t for negativo, nós estaremos aqui, neste caso, em sentido contrário ao v, mas ainda sobre a reta. E se t for zero, nós estaremos tão somente no ponto P0, que evidentemente ainda pertence a esta reta. Esta é a, digamos, equação vetorial desta reta. E algebricamente, como falamos, a coisa se traduz assim. O P0 é o x0, y0, z0. T é aquilo que nós chamamos de parâmetro. E A, B e C são as coordenadas do vetor V. Reescrevendo esta equação vetorial, o que nós teremos aqui é o seguinte. Vejam que no membro direito da igualdade nós teremos as seguintes coordenadas: x0 mais AT, y0 mais BT e z0 mais CT. Vamos parametrizar a reta que tem a direção do vetor V, digamos, menos 1, 2, 5.
e que passa pelo ponto P0, 1, 0, 3. Muito bem, x0, y0, z0, as coordenadas do P0 estão aí. A, B e C, as coordenadas do vetor V estão aqui. E as equações paramétricas, portanto, são obtidas de forma aqui automática. X igual a x0, mais A vezes T. Y igual a y0, que é 0, mais B vezes T. E Z igual a Z0, que é 3, mais 5 vezes T. Observe aqui que se nós, por exemplo, impusermos t igual a 0, nós teremos o ponto de coordenadas 1, 0, 3, que é precisamente o ponto P0. E, eu repito, qualquer outro valor de t nos fornecerá outro ponto da reta. Essas são, portanto, as equações paramétricas desta reta, que passa pelo ponto P0 e tem a direção deste vetor V. Ou, em outras palavras, que passa por P0 e é paralela ao vetor V. Vamos aqui a outro exemplo. Vamos considerar essas equações paramétricas e vamos aí primeiro afirmar que elas representam uma reta no espaço e vamos conhecer algo sobre essa reta. Por exemplo, ao compararmos isto com a disposição geral das equações paramétricas de uma reta no espaço, nós teremos o seguinte. Aqui, vejam, 2, menos 3 e 0 são os números que acompanham o t neste conjunto de equações da esquerda. Por que 0 acompanha o t aqui? Porque o t aqui não se faz presente, é como se nós tivéssemos aqui 3 mais 0 vezes t. Então, nós poderíamos aqui dizer, tomar a igual a 2, b igual a menos 3, c igual a 0. E x0, y0, z0 são aquelas constantes desacompanhadas do t. Neste nosso caso, seriam 0, 2 e 3. Portanto, isso pode ser interpretado como as equações paramétricas de uma reta que passa pelo ponto P0, de coordenadas 0, 2 e 3, e que assume a direção do vetor V de coordenadas 2, menos 3 e 0. Nós podemos, inclusive, encontrar alguns pontos sobre esta reta. Fazendo t igual a 0, por exemplo, é claro que nós encontramos de maneira imediata o P0, mas vamos a casos um pouquinho mais interessantes. Por exemplo, fazendo t igual a 1, vamos substituir valores simples no t, né? Fazendo t igual a 1, nós encontraríamos x igual a 2, y igual a menos 1 e z igual a 3. Vou chamar de A este ponto. X igual a 2, y igual a menos 1 e z igual a 3. Fazendo, digamos, t igual a menos 1. Vamos obter um ponto que eu vou chamar de B. Fazendo t igual a menos 1, nós teríamos menos 2, 5 e 3. E assim por diante. Para cada valor de t, eu repito, nós estaríamos aí obtendo um ponto diferente desta reta. Aqui cabem duas observações. A primeira delas é o seguinte: veja que as equações paramétricas de uma reta, elas se mostram de uma maneira extremamente específica. As coordenadas x, y e z, que dependem do t, são funções afins da variável t. Com isso eu quero dizer simplesmente que elas são funções polinomiais do primeiro grau em t. Isso caracteriza a descrição algébrica de uma reta no espaço. As funções coordenadas, eu repito, terão de ser funções polinomiais, no máximo de primeiro grau, na variável. A outra coisa é a seguinte: nós havíamos visto há pouco que
o fornecimento de um ponto pelo qual nós desejamos que a reta passe e da direção que nós queremos que ela assuma são, em conjunto, suficientes para termos bem determinada uma reta. No entanto, nós podemos também determinar uma reta de outra forma, através de dois pontos distintos. Se você tem dois pontos distintos no espaço, lembrem-se que dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Então vamos aqui olhar, por exemplo, para estes dois pontos que nós tomamos aqui. Dois pontos distintos determinam uma única reta que passa por eles. Vamos supor que o A e o B estejam aqui. Reparem que se eu encontrar as equações paramétricas da reta que passa por A e B, eu deverei ter encontrado as equações paramétricas desta mesma reta, porque A e B são pontos desta reta que nós havíamos estudado aqui há pouco. Muito bem, o que nós podemos fazer aqui é o seguinte: vamos considerar o A como nosso ponto inicial aqui e vamos considerar o vetor AB como se fosse o nosso vetor V. Então, quem é o P0 aqui para nós? P0 é 2, menos 1 e 3. E o nosso vetor V é o vetor AB, que é o vetor B menos A, né? O vetor de coordenadas menos 4, 6 e 0. Muito bem, então nós teríamos as seguintes equações paramétricas. Eu vou dar um outro nome aqui para o parâmetro e o motivo pelo qual eu estarei fazendo isso vai ficar claro daqui a pouco. X é x0 mais A vezes o parâmetro, que agora eu vou chamar de S. Y é y0 mais B vezes o parâmetro. E Z é o Z0 mais C vezes o parâmetro. Como C é 0, nós ficamos só aqui no Z0. Nós temos algumas semelhanças, e deveríamos ter mesmo, com a reta, com as equações paramétricas originais. Afinal, elas são equações paramétricas referentes à mesma reta. A reta que passa pelos pontos A e B, que, como nós sabemos, pertence aqui ao conjunto dos pontos obtidos através desta lei que define esta reta. Por que então nós teríamos obtido equações paramétricas diferentes? Veja, o x aqui parece muito diferente do x aqui, o y aqui parece muito diferente do y aqui. O caso é simplesmente porque este parâmetro S não precisa necessariamente ser o parâmetro T, mas nós estaremos obtendo exatamente os mesmos pontos. Eu vou ser mais específico. Observem que se eu tomar aqui, por exemplo, S igual a 1/2, eu estarei obtendo o ponto de coordenadas. Bom, o x será 2 menos 4 vezes 1/2, ou seja, 2 menos 2, que é 0. O y será menos 1 mais 6 vezes 1/2, ou seja, menos 1 mais 3, que é 2. E o z é 3. Eu estarei, portanto, obtendo exatamente o ponto P0, aquilo que nós, com algum abuso de linguagem, chamaríamos de ponto inicial desta reta aqui. É como se o ponto de partida adotado fosse outro apenas. É como se o ponto P0 estivesse aqui, digamos aqui no meio, e a diferença entre esta representação em branco e esta representação em vermelho é simplesmente que nós estamos aqui adotando, digamos, pontos de partida distintos, diferentes, para a mesma reta e talvez percorrendo ela com velocidades diferentes. Mas a reta continua sendo a mesma. Muito bem, assim como há maneiras diferentes de se determinar uma reta no espaço, há também maneiras diferentes de se determinar um plano no espaço. Por exemplo, para determinarmos um plano no espaço, nós poderemos eleger um ponto P0 pelo qual nós gostaríamos que o plano passasse.
E esse ponto P0, como você sabe, ele pode também ser interpretado como o vetor posição P0 e também pela direção que nós gostaríamos que esse plano assumisse. Por exemplo, por um ponto dado no espaço, podem passar infinitos planos. Então nós precisamos, além de especificar um ponto pelo qual nós queremos que ele passe, especificar também a direção que ele deve assumir, assim como nós fizemos com uma reta. E de que forma nós poderemos indicar a direção de um plano? De uma maneira bem simples, indicando a direção de um vetor perpendicular a ele. Se nós, além de indicarmos um ponto pelo qual nós queremos que o plano passe, a direção que este plano deve assumir, ou seja, as coordenadas de um vetor que deverá ser perpendicular a este plano, nós teremos, portanto, determinado perfeitamente este plano, porque nós especificamos um ponto pelo qual nós queremos que ele passe e a direção que ele deve assumir. A direção que um plano assume é perfeitamente determinada pela direção de um vetor que seja perpendicular a ele. Existe semelhança com o caso da reta, porque a primeira forma de determinarmos uma reta, que nós vimos há pouco, era especificando um ponto pelo qual nós queríamos que ela passasse e a direção que ela deveria assumir. Fizemos a mesma coisa com o plano. Como é que nós conseguiremos descrever algebricamente este plano? Em outras palavras, como nós conseguiremos descrever algebricamente um ponto P de coordenadas x, y, z que varia ao longo deste plano? É bem simples. Vamos considerar aqui o vetor P0P. Vejam que uma vez que este ponto P e este ponto P0 estão no plano, eu vou chamar de π, porque π é a versão grega para a letra P, de plano. Então, esta reta que passa por esses dois pontos está contida nesse plano. Mas uma vez que este vetor V nós havíamos especificado como perpendicular a este plano, isso significa que ele é perpendicular a qualquer reta deste plano. Em particular, será, portanto, perpendicular ao vetor P0P. Daí nós concluímos algo bem imediato, que o vetor P0P, ou seja, o vetor P menos P0, deve ser perpendicular ao vetor V. E agora nós operamos com isso. Isso aqui se chama equação vetorial do plano. Vamos ver quem é o vetor P menos P0. O vetor P menos P0 é o x menos x0, y menos y0 e z menos z0. Então, esse produto interno é o produto interno entre esse vetor e este. Operando esse produto interno, cujo resultado nós já sabemos que deve dar zero, nós teremos a x menos x0 mais b y menos y0 mais c z menos z0 igual a zero. Observem que, usando a distributividade, reagrupando isso, nós teremos o seguinte: ax mais by mais cz menos ax0 mais by0 mais cz0 igual a zero. Por que foi que eu agrupei esses aqui num canto só? Simplesmente porque A, B, C, x0, y0 e z0 todos são constantes. Então isso aqui tudo nos dá uma constante só. Eu posso, portanto, reescrever isto da seguinte forma: ax mais by mais cz mais d igual a zero, onde d é precisamente isso aqui, essa constante. Esta aqui é chamada equação cartesiana do plano, enquanto que esta aqui, por motivos evidentes, é chamada de equação vetorial do plano. Vamos observar que A, B, C e D são constantes
sendo A, B e C as coordenadas deste vetor V, que é, por falar nisso, perpendicular a este plano. Uma equação geral deste tipo, uma constante vezes x, mais uma constante vezes y, mais uma constante vezes z, mais uma constante sozinha igual a zero. Uma equação geral deste tipo, ela representa um plano no espaço. Nós conseguimos, a partir daí, também provar, por exemplo, que quando nós nos deparamos com uma tal equação, esses coeficientes de x, y e z, respectivamente, nos trazem as coordenadas de um vetor que é perpendicular a este plano. O que eu acabei de mostrar aqui foi simplesmente o fato de que qualquer plano no espaço tem uma representação cartesiana desta forma. Eu afirmo, porém, embora não prove aqui, que qualquer equação cartesiana desta forma representa também reciprocamente um plano no espaço. E além disso, por exemplo, se você estivesse deparando com algo assim, 3x menos y mais z menos 5 igual a zero, ou seja, com uma de tais equações cartesianas, você pode primeiro afirmar que isso aqui representa um plano no espaço e pode inclusive fornecer as coordenadas de um vetor perpendicular a esse plano, 3, menos 1 e 1. Este seria um vetor perpendicular a esse plano. Você poderia também fornecer um ponto pelo qual esse plano passa. Basta fornecer coordenadas x, y e z que satisfaçam isso aqui, essa equação. Elas devem obedecer a esta lei. Por exemplo, se eu tomar o x e o y ambos iguais a zero, veja que basta que nós façamos z igual a 5 para que este ponto obedeça a essas condições. Portanto, este, com certeza, é um ponto pertencente a este plano. Vamos só fazer a experiência aqui. Vamos imaginar que nós não temos a equação cartesiana desse plano. Vamos imaginar que nós estamos, na verdade, procurando por ela. Que nós queremos saber, portanto, a equação cartesiana do plano que passa por este ponto e que é paralelo a este vetor. Como nós deveremos fazer? Esquematicamente, o plano deve ser perpendicular a este vetor V, deve passar pelo ponto P0, e nós vamos aqui especificar como deve se comportar um ponto P, x, y, z deste plano. Considerando os pontos P0 e P como vetores de posição, eu obtenho o vetor P0P, ou seja, o vetor P menos P0. Então fica x menos 0, y menos 0 e z menos 5. E é este vetor que deverá ser perpendicular ao vetor V. Qualquer vetor P0P, onde P está nesse plano, para que P esteja nesse plano, este vetor P0P deverá ser perpendicular ao vetor V, como sabemos. Então, impondo esta condição, nós teremos este produto interno. Observe que essas aqui são as coordenadas do vetor V. Efetuando esse produto interno, nós teremos primeira pela primeira, mais segunda pela segunda, mais terceira pela terceira. Nós teremos 3x menos y mais z menos 5 igual a zero, que deveria ser realmente esta equação. Vamos ver mais um exemplo aqui. Vamos construir a equação cartesiana do plano que passa por este ponto, 230, e que é perpendicular a este vetor de coordenadas, digamos, 0, 0 e 4. Lembre-se, um ponto P qualquer deste plano deverá, como sabemos, satisfazer a seguinte condição: o vetor P menos P0 no produto interno com o vetor V fornecido deverá ser igual a zero. Então, o que nós teremos é o seguinte: x menos 2
y menos 3 e z no produto interno com o vetor 0,04 deverá ser igual a zero. Efetuando esse produto interno, nós teremos isso vezes zero dá zero, isso vezes zero dá zero. Quando zero aparece, fica extremamente simples, né? Então tem só 4z igual a zero, ou seja, z igual a zero. Esta minúscula equação, ela de fato está neste formato: ax mais by mais cz mais d igual a zero, onde a, b, c e d são constantes. De fato, observem que fazendo a, b e d igual a zero e c igual a 1, nós teremos exatamente isso aqui. Então, esta equação se insere perfeitamente neste caso geral. Outra maneira de nós obtermos a equação do plano que passa por este ponto e é perpendicular a este vetor é a seguinte: como todo plano, ele deve ter a equação ax mais by mais cz mais d igual a zero. Uma vez que este vetor é perpendicular a este plano, vamos inserir suas entradas respectivamente em a, b e c. 0 vezes x mais 0 vezes y mais 4 vezes z mais d igual a zero. Então nós teremos 4z mais d igual a zero. E para sabermos o valor deste d, basta que nós nos lembremos que o ponto de coordenadas 2, 3 e 0 é um ponto deste plano, ou seja, suas coordenadas devem satisfazer a equação deste plano. Substituindo o x por 2, o y por 3 e o z por 0, nós teremos aqui o seguinte. Muito bem, aqui não há, felizmente, nem x nem y para substituir apenas o z. Substituindo o z por 0, nós teremos aqui d igual a 0. Então, fornecendo os valores de A, B, C e D, nós teremos, evidentemente, um plano que nós queremos. A outra observação que eu ia fazer há pouco era a seguinte: na hora em que você se depara com uma equação desse tipo, onde d igual a zero, você pode concluir fatalmente que este plano passa pela origem. Basta observar que o ponto de coordenadas 0, 0, 0 satisfaz trivialmente esta equação. Então, toda vez que o d é igual a zero, você pode afirmar com certeza que este plano passará pela origem. Se d for diferente de zero, ele não passará. Vamos por um instante olhar com mais atenção para o caso deste plano específico com o qual estamos tratando aqui. Uma equação tão particular deve nos informar que esse plano é um plano muito especial. E é. Um pequeno esquema aqui nos ajuda a perceber o que está acontecendo. Um plano que passa por um ponto no plano XY, como estamos vendo aqui, e é perpendicular ao eixo Z, é o próprio plano XY, né? Então, esta equação aí, z igual a zero, é a equação do plano XY. Por que uma equação tão pequena para descrever esse plano? Porque ela realmente é suficiente. Ela diz que nós temos toda e qualquer liberdade para escolhermos as coordenadas x e y, desde que o z se mantenha nulo. Obedecendo isso que eu acabei de falar, nós teremos com certeza pontos deste plano XY. Então veja, é de fato suficiente esta condição algébrica para descrever completamente o plano XY. Vamos agora nos lembrar de algo que costuma nos ser passado no segundo ano do ensino médio. Quando nós temos 3 pontos não colineares no espaço, esses pontos determinam um único plano que passa por eles.
nós vamos traduzir isso algebricamente e encontrar a equação cartesiana do plano que passa por 3 pontos não colineares. Por que não colineares? Porque se eles fossem colineares, ou seja, se eles estivessem sobre uma mesma reta, isso não determinaria um plano. Porque, dada uma reta, existe uma infinidade de planos que passam por essa reta. No entanto, se você tem 3 pontos não colineares, existe um e apenas um plano que passa por esses 3. Eu vou tomar aqui como exemplo os pontos 100, 143 e 005 e vou tentar encontrar a equação cartesiana do plano determinado por esses 3 pontos. A primeira coisa que nós devemos fazer é obtermos 2 vetores com auxílio desses 3 pontos. Evidentemente, esses 2 vetores são vetores paralelos a esse plano. O vetor AB, como nós sabemos, vai ser o vetor 0, 4, 3. E o vetor AC vai ser o vetor menos 1, 0 e 5. Esses vetores são linearmente independentes, ou seja, têm direções diferentes. Porque, como nós havíamos afirmado, esses 3 pontos são não colineares. Vamos eleger um ponto pelo qual esse plano deve passar. Nós sabemos que esse plano com certeza passa por esses 3 pontos. Vamos eleger, por exemplo, o ponto A. Então, o ponto A é o ponto que, para nós, faz o papel daquele P0. Falta uma coisa, né? Falta a direção que este plano deve assumir. Mas é fácil. É fácil aqui nós encontrarmos um vetor perpendicular a esse plano. Para que uma direção seja perpendicular a um plano, basta que ela seja perpendicular a 2 direções diferentes deste plano. Perpendicular, por exemplo, a esta direção e a esta, as direções dos vetores AB e AC. E nós sabemos como obter isto, né? Através do produto vetorial AB por AC. Isso nos fornecerá, como sabemos, um vetor perpendicular tanto a AB quanto a AC e, portanto, perpendicular a 2 direções distintas deste plano, ou seja, perpendicular a este plano. Este vetor AB vetorial AC, portanto, é um vetor perpendicular a este plano. É, portanto, o vetor que dita a direção que este plano deve assumir. Então, vamos calcular esse produto vetorial. AB vetorial AC, que nos fornecerá aqui o vetor de coordenadas 20, menos 3 e 4. Este é, portanto, o vetor produto vetorial AB por AC. É, então, o vetor que dita a direção desse plano, o vetor perpendicular a este plano. Vou chamá-lo de V. O que nós deveremos fazer, então? Um ponto P, qualquer deste plano, deverá acertar o produto interno entre o vetor AP e o vetor V deverá ser 0. Esses 2 vetores deverão ser perpendiculares. É isso que nós faremos aqui. Lembre-se que o vetor P0 aqui é o A, está fazendo o papel dele, que tem coordenadas 1, 0, 0. Então, o vetor P menos P0, ou seja, o vetor P menos A, é o vetor x menos 1, y menos 0 e z menos 0. Este é o vetor AP, ou P menos A. Então, impondo a condição que nós sabemos ser da equação vetorial do plano, nós teremos que o produto interno entre o vetor x menos 1, yz e o vetor v, 20 menos 3 e 4, deverá ser 0.
Efetuando esse produto interno, nós teremos 20, x menos 1, menos 3y, mais 4z igual a 0. Ou seja, 20x menos 3y mais 4z menos 20 igual a 0. Vejam que 20 menos 3, 4 são precisamente as coordenadas deste vetor, que deve ser perpendicular a este plano. E nós podemos também facilmente verificar que esses 3 pontos pertencem a esse plano, que as coordenadas deles, em outras palavras, satisfazem esta lei. Esta é, portanto, a equação cartesiana do plano que passa pelos pontos A, B e C. Vamos olhar aqui mais detidamente esta situação em que temos dois vetores L e I determinando a direção de um plano. Mais especificamente, nós vamos analisar a situação em que desejamos encontrar uma representação algébrica para o plano que passa por esse ponto P0 e contém as direções dos vetores U e V. U e V, eu ressalto aqui, não paralelos. Como poderá, portanto, ser descrito um ponto P deste plano? Nós vamos aqui fornecer uma maneira alternativa para isso. Ora, se esse ponto P estiver nesse plano, assim como o ponto P0, então é claro que o segmento orientado P0P está nesse plano. E vamos lembrar que nós estávamos querendo o plano que contivesse as direções de U e de V. Em outras palavras, nós estaremos dizendo que os vetores U, V e P0P são coplanares. Todos três estarão no plano que nós queremos. Sendo eles coplanares, significa evidentemente que um deles é combinação linear dos demais. Por exemplo, que este vetor P0P é combinação linear de U e V. Um número vezes U, mais um outro número vezes V. Aqui nós estamos apenas ilustrando a regra do paralelogramo para melhor representarmos esta situação. Podemos dizer que esta é a equação vetorial deste plano, mas nós podemos também encontrar equações paramétricas para esse plano. Vamos supor que as coordenadas de U sejam A, B e C, e as coordenadas de V sejam D, E e F. Esta equação vetorial, portanto, se escreveria da seguinte forma: x menos x0, y menos y0, z menos z0, igual a alfa vezes o vetor U, mais beta vezes o vetor V. Vejam que, desenvolvendo o membro direito da igualdade, nós obtemos este vetor. E, pela igualdade entre vetores, nós obteremos aqui que x menos x0 igual a vezes alfa mais d vezes beta, ou seja, que x igual a x0 mais a vezes alfa mais d vezes beta, que y menos y0 igual a b alfa mais e beta, ou seja, que y vai ser y0 mais b alfa mais e beta, e que z menos z0 igual a c alfa mais f beta, ou seja, que z igual a z0 mais c alfa mais f beta. Vamos notar aqui que A, B, C, D, E, F, x0, y0 e z0 são constantes. O alfa e o beta são variáveis aqui. O x, o y e o z, portanto, só variam devido ao alfa e ao beta. Essas aqui são as chamadas
Equações paramétricas do plano. Notem que aqui nós temos dois parâmetros, alfa e beta. Esta quantidade é devido à bidimensionalidade dessa figura. Uma reta é algo unidimensional, portanto, requer apenas um parâmetro. Um plano, que é algo bidimensional, requer dois parâmetros. Nós temos dois parâmetros alfa e beta. Eles são variáveis de fato, porque vejam, para cada conjunto de valores alfa e beta, eu tenho uma combinação linear diferente dos vetores u e v, mas de qualquer maneira eu continuarei obtendo sempre um vetor P0P nesse plano. Vamos ver um exemplo. Vamos considerar a situação em que nós temos dois vetores u e v e que estamos querendo o plano que contém as direções desses dois vetores e que passa por este ponto que eu vou chamar de P0, ponto eixo de coordenadas 0, menos 3 e 1. Então, esquematizando esta situação, nós temos que um ponto P, x, y, z qualquer deste plano é tal que o vetor P0P é a combinação linear dos vetores u e v. Ou seja, P menos P0 igual alfa vezes o vetor u mais um beta vezes o vetor v. P menos P0 fica fácil aqui, né? P menos P0 é o vetor x menos 0, y mais 3, cuidado com os sinais aqui, né? E z menos 1. Isto deve ser igual a alfa vezes o vetor u, que é menos 1, 2 e 3, mais beta vezes o vetor v, que é o 0,05. Então, nós teremos isso aqui, né, multiplicando esses números pelos respectivos vetores. E, portanto, esta é a igualdade aqui. Obedecendo essa igualdade, nós teremos x igual a menos alfa, y mais 3 igual a 2 alfa, e z menos 1 igual a 3 alfa mais 5 beta. Da primeira dessas equações, nós concluímos que x igual a 0, menos alfa mais 0 vezes beta, talvez um preciosismo, mas apenas para que percebamos a situação geral. Aqui y seria menos 3 mais 2 vezes alfa mais 0 vezes beta, e z igual a 1 mais 3 alfa mais 5 beta. Vamos observar que essas aqui são precisamente as coordenadas do ponto pelo qual nós gostaríamos que o plano passasse, que estes coeficientes são precisamente as coordenadas do vetor u, e estes coeficientes são as coordenadas do vetor v, como deveria ser. Para finalizar, mais um exemplo. Imagine que nós estamos nos deparando com as equações paramétricas de um plano. Menos 1 mais alfa menos 2 beta, alfa mais beta e 3 menos beta. Isso aqui nos informa que o que nós teremos, de uma maneira geral, é o seguinte: menos 1, 0, 3, mais 1 vezes alfa, aqui embaixo 1 vezes alfa, aqui embaixo 0 vezes alfa, aí menos 2 beta, mais 1 vezes beta, mais menos 1 vezes beta. O que isto significa? Eu afirmo que nós podemos concluir
que menos 1, 0, 3 são as coordenadas de um ponto pelo qual nós queremos que passe o nosso plano. E 1, 1, 0 e menos 2, 1 e menos 1 são respectivamente as coordenadas de vetores U e V, cujas direções são contempladas por esse plano. E assim como na reta, ao fornecermos valores diferentes para os parâmetros, nós iremos encontrando pontos diferentes neste plano. Por exemplo, se alfa e beta forem ambos iguais a zero, você reobtém o ponto P0. Para outro conjunto de valores de alfa e beta, que não precisam necessariamente ser iguais, o valor de alfa pode ser diferente do beta à vontade, você vai obter outro conjunto de valores x, y e z e, portanto, outro ponto x, y, z deste plano.